Pois bem, então para entender, né, o avanço econômico atual, a gente tem que voltar alguns anos, né, para poder entender como se deu essa mudança, tá? Basicamente, a gente tem, né, com a Revolução Russa em 1917, nós temos um avanço muito grande dos ideais, né, socialistas e comunistas, né? O que que aconteceu? Em 1949, na China, né, houve uma revolução chinesa, né, uma revolução comunista que foi levantada por um grande líder. E esse líder era o Mao Tse-tung, tá? Grave esse nome porque ele eventualmente sempre aparece aí, né, em diferentes tipos de questões. Vocês vão perceber que existe aí uma grande relevância, né, dessa era do Mao, o maoísmo também conhecido, né, por conta desse avanço dele, né, da disseminação desses ideais implementados na China, tá? Então, o Império Chinês, né, ele sofria com muita repressão, sempre foi um território muito pobre, diferente do que acontecia, por exemplo, na Rússia, né, no Império Russo, digamos assim, né? A Europa ela foi se industrializando e a Rússia, por consequência, também foi se desenvolvendo nessa questão dos operários. E na China, você não tinha essa dinâmica, essa realidade, né, esse contexto. A China, né, até hoje, se a gente for ver, grande parte do seu território é muito voltada para as atividades campesinas, né? Então, a questão, né, da agricultura, ela está muito mais atrelada a esse território, tá? Então, quando você teve, né, a difusão desses ideais, quando isso chega na China, né, grande parte dos líderes da época, né, e o Mao Tse-tung foi um deles que conseguiu fazer essa revolução, né, essa, digamos assim, essa independência, a constituição de um partido e de uma república de fato, né, na China. Você tinha uma mão de obra popular, digamos assim, não muito engajada nas questões operárias, que teria aí um sentido de fazer uma contraposição muito marcante com o capitalismo. Então, o Mao Tse-tung ele se baseou nas teorias, né, do Marx e do Lenin, que foram os que levantaram a Revolução Russa e criaram e construíram grande parte do que a gente conhece, né, do desenvolvimento das repúblicas, ex-repúblicas, né, socialistas soviéticas na época. Então, o Mao Tse-tung se baseou nesse ideal, mas pôr em prática na China não daria certo, porque era um outro tipo de estrutura, outro tipo de contexto. Então o Mao implementou políticas marxistas, mais diferentes do comunismo soviético, centrado na classe trabalhadora industrial. A Revolução Maoísta se baseou nos camponeses. Então houve toda uma mudança na questão de formulação do acesso à terra, a questão da formação de um exército, né, para ter um controle territorial, mas também que pudesse controlar a população e que criasse, de certa forma, uma população totalmente instruída, baseada no que o líder dizia para elas, né, que seria o Mao Tse-tung, esse grande líder. Então seria, na verdade, uma população camponesa dominada por um grande líder e que faria, de certa forma, uma redistribuição social, né, uma reforma social onde grande parte da população pudesse ter uma melhoria na qualidade de vida, né, mas sem que houvesse uma distinção de classes econômicas muito discrepantes. Isso é o que se dizia, isso era o que se propagava como grande ideal, né, na questão do Partido Comunista Chinês, no PCC, tá certo? Então, o Mao Tse-tung, por ser esse cara que trouxe esse ideal para frente e conseguiu levar a revolução para frente, né, ele fica com essa caracterização, né, de divindade nacional. Então, a era Mao Tse-tung, né, o maoísmo, ela fica muito marcante porque ela, de fato, consegue mudar grande parte da realidade de uma população totalmente campesina, né? Sem uma força externa de outro país controlando essa região. Então isso deu mais independência e mais protagonismo, digamos assim, para os chineses nesse sentido, mas sempre com essa questão de repartição dos bens, repartição das terras, de uma forma de que todo mundo pudesse ter, de certa forma, formas de sobreviver, formas de ter uma mínima qualidade de vida, né? Que seria aí o que o socialismo prega, né? O social democrático, onde você
pode ter aí relações, né, econômicas sem grandes discrepâncias entre classes sociais, né, o que ficaria aí marcado na China, tá?